Nós vamos começar uma série do programa com reumatologia. Então, nós vamos conversar com vários médicos, vários profissionais que vão falar sobre a reumatologia como um todo. Mas antes tem a história da reumatologia. Então, eu quero aproveitar o fundador do Centro de Reumatologia, o Dr. João Carlos Nunes da Silva, para falar um pouquinho sobre a história, porque, na realidade, as pessoas pensam que reumatismo é uma doença, na realidade é um nome genérico para um grupo de doenças que provocam inflamações nas articulações, nos tendões, no esqueleto, enfim, né? Por isso que eu quero aproveitar, inicialmente, para conversar com o Dr. João Carlos, para ele explicar, como fundador dessa clínica, como é a história da reumatologia em Santa Maria. Santa Maria sempre foi uma cidade progressista, né? Tanto que foi a primeira universidade do interior do Brasil. E a reumatologia, ela começou, a Sociedade Gaúcha de Reumatologia começou em 1955, né? Então, isso há 65 anos atrás. E o primeiro presidente foi o Dr. Antônio Messias. E eu cheguei a conhecê-lo, né? Também teve, talvez eu me engane, mas eu acredito que não, a doutora Araci. Eu acho que ela foi a primeira reumatologia do sul do país, né? E de Santa Maria saiu também reumatologista, o Dr. Calil, que pertenceu à Sociedade Brasileira de Reumatologia, né? Junto com o Dr. Aécio Brito, que é de Porto Alegre, que são uns ícones da reumatologia. E em Santa Maria não ficou para trás. Então, em 1958, o nosso grande mestre aqui de Santa Maria, o Dr. Suami Deodato Schmidt, uma pessoa extremamente acessível, afável, extremamente inteligente e com uma cabeça fantástica, porque naquela época a reumatologia só era corticoide. E isso era um problema, né? Porque dentro da reumatologia tem várias doenças, né? Tem mais de 130 doenças dentro da reumatologia. E nessa sequência de programas vai ser falado dessas doenças, né? Então, é importante que o Dr. Suami chegou em Santa Maria em 1958, ele se formou em Curitiba e ele conta histórias extremamente pitorescas, que eles iam tudo lá na Gare da Estação Férrea, e quando o trem estava descendo a serra, né, eles começavam a tirar foguete, brindando esse pessoal. Então, naquela época, os engenheiros, os médicos, farmacêuticos, os odontólogos se formavam tudo em Curitiba. E o Dr. Suami chegou e em 58 entrou na universidade. E só um parênteses aí, fora a reumatologia, mas é extremamente importante para a cidade. O Dr. Lamartine foi o primeiro diretor da Escola de Medicina, que naquela época era a Escola de Medicina, não era a Faculdade de Medicina. Então, ele foi um ícone na cidade aqui. E só para o povo de Santa Maria ter noção, o Dr. Lamartine e o Dr. Schmidt, eles que fundaram o HPS em Porto Alegre. Então, eles que fundaram o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Mas, voltando para Santa Maria, o Dr. Suami começou a dar aula para a primeira turma de reumatologia. E a Faculdade de Medicina era aqui, na cidade, não era no campus. E o Hospital da Caridade era o grande mantenedor do curso de medicina, né? E quando o Dr. Suami chegou em Santa Maria, ele foi agraciado com 2 enfermarias no Hospital da Caridade. E para ver que a reumatologia nunca foi egocêntrica, vamos dizer assim, egoísta, logo depois veio o Dr. Lindenberg, que foi o primeiro gastro de Santa Maria e que veio para dar aula na Universidade Federal. E ele não tinha enfermaria. E o Dr. Suami cedeu uma das enfermarias para o Dr. Lindenberg. E a quantidade de gasto, o Dr. Tomás,
um grande médico da cidade, veio dessa turma, né? O Dr. Ronald. Eu não vou citar o nome de todo mundo aqui, só citei esses dois, que foram uns ícones aqui da cidade. Logo depois disso aí, veio o Dr. Edgar, mas isso aí já na década de 70, né? Veio o Dr. Edgar, vários, e depois veio a doutora Carmen. O hospital já tinha passado lá para fora, nessa época, que foi o início, 75, tá? 75 ele passou lá para fora. Eu me interessei por reumatologia, o Dr. Samir era uma pessoa extremamente acessível, ele ensinava muito, era um mestre, o Dr. Samir era um mestre, tanto que eu tentei achar, já procurei algumas vezes, o Dr. Samir, ele fez uma apostila na década de 60 sobre as doenças reumatológicas, né? O Dr. Samir realmente foi o precursor dessa ideia que reumatismo não era coisa de velho. E não é, gente. O reumatismo tem 130 doenças, das 130 doenças, uma é a artrite, que é a artrose, que hoje em dia se chama de osteoartrite, que foi uma conjunção entre a América do Norte e a Europa. Então eles mudaram o nome. Antigamente era artrose para os europeus e osteoartrite para os americanos. Então chegou-se a um consenso que era melhor falar osteoartrite. E é uma situação extremamente importante, porque dessas 130 só ela é para velho. O resto está em tudo que é idade. Então não existe um... Mas é aqui, isso é coisa da América do Sul, porque tu começa a ter uma dor nas costas e tudo mais, tu tá com reumatismo, tá ficando velho. Então a velhice e a palavra reumatismo parece que estão juntos, e não estão juntos, não tem absolutamente nada a ver. E quando, na minha fase já, tinha os três reumatologistas aqui em Santa Maria, o Dr. Suami, o Dr. Edgar e a doutora Carmen Charão. Eu fui o quarto reumatologista, né? E, graças a Deus, isso aí a gente tem que levantar as mãos para o céu, para toda a pesquisa, e hoje você fala muito em pesquisa, mas ainda por cima dão remédios que não tem fator nenhum de pesquisa, né? Tanto que quando eu cheguei em Santa Maria, começou a se tratar com medicamentos de ação lenta para a reumatologia, que eram imunorreguladores, quer dizer, o corticoide, que era o medicamento que... eu me lembro muito de uma pessoa, que era o Rubens Lang, de Santiago, ele só tomava corticoide. Ele não tinha outro remédio. O anti-inflamatório recém estava vindo, porque o corticoide é um anti-inflamatório, só que é de hormônio. E esses outros anti-inflamatórios, a gente fala que são anti-inflamatórios não hormonais. Então, são de outros tipos de substância, né? Aí, com a minha vinda para cá, a gente começou a usar esses outros tipos de medicamento, né? E em 89 eu entrei para a universidade com concurso, né? Eu fui um dos professores concursados da universidade e fiquei até 2 anos atrás. E, para nossa grata surpresa, muito grata surpresa, porque eu era sozinho praticamente ali na universidade, né? Para minha grata surpresa, foi feita uma pesquisa na PUC, inclusive o doutor Godinho, que é reumatologista aqui em Santa Maria, foi ele que me falou isso. Eles fizeram um estudo para ver qual era o curso de medicina no Rio Grande do Sul que encaminhava mais alunos, vamos dizer assim, para fazer reumatologia, né? E, com a nossa grata surpresa, foi Santa Maria. E só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, né, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, tinha 3 reumáticos, e eu fui o quarto. Hoje tem 14. Então, é uma satisfação muito grande para Santa Maria, para o centro do estado, que foi o precursor da reumatologia, porque o Dr. Suami foi o primeiro reumatologista do interior do Rio Grande do Sul. Não tinha Pelotas, não tinha Caxias, não tinha Passo Fundo. Então, ou tu ia para Porto Alegre ou vinha para Santa Maria.
E o Dr. Samir criou uma clientela, vamos dizer assim, enorme. E era uma pessoa extremamente humanitária. Talvez, e é incrível, porque tu olha a história, toda pessoa humanitária ela não é muito divulgada. As pessoas que são mais agressivas, que são mais... esses aí são mais divulgados. E é uma situação extremamente confortante para Santa Maria, que é outro ponto aqui. Da mesma maneira que a gente foi um dos precursores, nós fomos, na reumatologia, um dos precursores dos medicamentos imunomoduladores, Santa Maria também foi, agora, o primeiro centro do interior do Rio Grande do Sul a ter um centro de medicamentos biológicos. Esses medicamentos biológicos são medicamentos extremamente importantes para a reumatologia. E só para o ouvinte, telespectador, entender o que é um medicamento biológico, eles elaboraram, na década de 90, um camundongo no laboratório. E esse camundongo, tu injeta a célula humana no bacinho dele e ele começa a produzir célula humana, né? Então, eles pegam essa célula que o camundongo, não é rato, gente, desculpe, é camundongo, o camundonguinho produziu, levam para uma grande estufa e ali eles produzem. Então, é que nem, gente, antibiograma. Quer dizer, está com uma infecção urinária, antigamente você dava penicilina, porque não tinha outro tipo de... né? Era penicilina, só que hoje a gente sabe que tem inúmeras bactérias que produzem infecção urinária, não é só a Escherichia coli. E o antibiótico, gente, ele é um produto biológico, porque todo produto biológico descende de animal vivo, de célula viva. E quem faz o antibiótico é a Escherichia coli, que é uma bactéria. Então, o antibiótico é um medicamento biológico. E o que você vai fazer que daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, eu já tive a oportunidade de ver isso em Londres, eles têm um cartão do nosso genoma. E vai chegar no médico, vai colocar no computador com o programa de reumatologia e vai saber qual é a célula que está alterada. Hoje em dia nós temos medicamentos biológicos e você faz isso, mas não nessa proporção, mas você tem uma resposta maravilhosa, maravilhosamente, muito boa. Não é o corticoide, que embora o corticoide voltou, né, por causa da pandemia, que eles estão vendo, porque eu sempre dizia na universidade, para os alunos, que se tu não sabe o que tem, tu dá corticoide, porque o corticoide melhora. E na pandemia, lá na Itália, começou lá, eles não sabiam mais o que iam dar para o paciente, deram dexametasona, que é um corticoide extremamente forte. Produz um monte de efeitos colaterais. Só que nós estamos num outro mundo, né? Claro que Santa Maria, com essa pandemia, foi uma das cidades mais afetadas no Rio Grande do Sul. Nós temos colaboradores, além do centro de reumatologia, também nós temos outros colaboradores. Lá com a Suzana Rigg é o HS Consórcios, que também colabora com essa ideia de promover a saúde em Santa Maria. O nosso centro ele é um centro formado por 5 profissionais, contando comigo. Esses profissionais são altamente capacitados, né? Todos fizeram cursos fora de Santa Maria, inclusive todos os reumato, né? Todos de Santa Maria, todos, certo? Porque eu disse 14, tem que contar o doutor Edgar, que é o mais velho, e o segundo eu. Então, são 12 que fizeram curso fora de Santa Maria. Ninguém nasceu... Quer dizer, eles criaram a ideia aqui em Santa Maria e foram se especializar fora de Santa Maria. Então, vamos lá. É o doutor João Carlos, depois o doutor Felipe Heisman, o doutor Manuel Crossetti, né? A doutora Karine Foster, né? E a doutora Rafaela. E o centro começou em 97. O centro começou em 97 e de lá para cá sempre se produziu bastante, tanto que o pessoal é responsável pelos medicamentos imunobiológicos, né? Santa Maria vai ter
um centro de infusão do SUS, que é uma vergonha não ter ainda, mas vai ter, graças a Deus, eu fiquei sabendo disso aí, e que vai ser uma maravilha, porque senão o paciente que pega o biológico no SUS, ele tem que fazer num centro especializado, né? O medicamento é simples, gente. Não, tem medicamentos que é uma caneta, que é tipo isso aqui, né? Então, todo mundo fala, parece insulina. É uma associação pela infusão só, né? Mas não tem nada a ver com insulina. Tem medicamentos que são injetáveis, e tem medicamentos extremamente complicados pelo fato dele ser na veia. Então, mas a gente tem um contato com o Hospital da Caridade, que esse centro de infusão é no Hospital da Caridade. Então, é uma situação extremamente confortante para nós, que todo mundo tem acesso, né? Eu fico muito faceiro com a evolução aqui de Santa Maria. Eu acho que todos os reumatologistas aqui de Santa Maria são extremamente competentes. Claro que a gente está falando do nosso centro aqui, por isso que eu falei o nome do pessoal aqui, mas todos em Santa Maria são brilhantes. Eu acho que Santa Maria só teve a ganhar com isso, né? Então é uma história bonita e uma história boa. Tem um grande parceiro aqui, e essa parceria não é de hoje, é uma parceria de 35 anos, que é o nosso fisioterapeuta, Dr. Pedro Padilha. Ele é uma pessoa extremamente fantástica dentro desses tratamentos. Nós vamos voltar a falar sobre doenças reumáticas, inclusive vamos falar de um tratamento que é muito bom, que é a fisioterapia. Então, tá, obrigado então, doutor. Eu agradeço.